Primeiramente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Casa de João Evangelista. Como todos bem sabem, nós estamos nessa condição do atendimento virtual, da palestra virtual, por conta da pandemia do Covid-19, mas não estamos distantes, estamos juntinhas, né? Esse é o grande exercício de fazer o nosso templo, o nosso lar e o nosso próprio corpo, o nosso templo. Esse é o exercício que o momento nos convida. Eu peço a todos vocês que nos estão assistindo e que não forem falar agora, né, que deixem os seus microfones fechados para a gente evitar o máximo de ruídos e também as câmeras, porque às vezes muitas câmeras abertas pode pesar na apresentação, né? E aí atrapalha às vezes a transmissão. Como é habitual, a gente não vai poder ter o passe, a água fluidificada, porque estamos fora da casa espírita, mas não quer dizer que não possamos, por exemplo, deixar o nosso recipiente com água ao lado, pedindo a espiritualidade maior, que visitando os nossos lares, nos fluidifique a nossa água para nós, para a nossa família. E também estimulamos, né, o exercício do autopasse. Esse é, no momento da prece, podemos pedir a espiritualidade maior, que também nos permeie com o autopasse, nos oriente, nos intua nesse momento. Eu vou passar a palavra agora para a Diana, que vai fazer para nós a leitura preparatória para nos ambientar para esse momento especial que a Marli tão carinhosamente preparou para a gente. Com você, Diana. Lição 98, evita contender. Ao servo do Senhor não convém contender. Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que lhes não adotam a cartilha particular. Atiram-se contra os serviços que lhes não guarnecem um controle direto. Não colaboram, senão do vértice para a base. Não enxergam vantagens, senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem as orragues nas mãos do mau gosto de ver gastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica e, quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador, por espírito de contenda, são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz,
a fim de que se não perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Vamos, então, nesse instante, fazer a nossa prece inicial, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre querido Jesus, dizendo-lhe assim carinhosamente: Mestre amado, a Ti a nossa gratidão profunda pela oportunidade da vida, pela oportunidade da evolução e do aprendizado à luz dos Teus ensinamentos e por todo o Teu amparo a cada um de nós. Mestre Jesus, nesse instante, te pedimos que ampare ainda mais a nossa querida Marli, com as palavras que trará para cada um de nós nesta noite. Abençoa a nossa querida casa de João Evangelista, que hoje se representa na casa de cada um de nós aqui presentes e unidos pelo mesmo pensamento, por um só coração. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Assim, meus queridos, eu quero primeiro dar as boas-vindas àqueles que ainda não tinham entrado na sala. Sejam bem-vindos à Casa de João Evangelista. E hoje nós teremos o prazer de escutar a Marli falando para nós sobre o tema Chico, um cisco de Deus. A Marli é trabalhadora do Núcleo Espírita Irmã Maurício e vai nos presentear agora com essa fala. Eu reforço mais uma vez o pedido de que os microfones estejam fechados e, se houver alguma interferência, que as câmeras também sejam fechadas. Marli, é com você, querida. Muito obrigada. Obrigada, Cíntia. Obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Que Deus nos abençoe. Que a gente tenha esses momentos de reflexão. Hoje, o pedido que me fizeram foi para falar sobre Chico, um cisco de Deus. E falar de Chico é muito bom. Estudar sobre Chico é melhor ainda. Mas é difícil a gente até escolher o que vai falar sobre Chico. São tantas coisas boas, tantos exemplos. Mas o mais importante que eu acho que deve ficar para nós hoje é o exemplo. Porque de tempos em tempos nós precisamos parar, refletir e lembrar que nós somos seres em aprendizados. Então, que esse cisco de Deus não fique contido só no Chico, mas em nós possamos também nos tornar um cisco de Deus. E até mesmo para lembrar exatamente isso. Nós ainda somos ciscos. Não somos vendavais, não somos grandes. Então, nós precisamos lembrar que aqueles que foram maiores do que nós em trabalho tinham grande humildade, que possamos aprender com eles, então. Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, ficou conhecido como médium da luz. Nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Filho de senhor João Cândido Xavier e Maria João de Deus. Tiveram 9 filhos. Um fato curioso que aconteceu é que, na ocasião do nascimento de Chico, um amigo do pai dele foi fazer o registro do Chico, que naquele tempo era num outro cartório, numa outra cidade, e ele se enganou na hora de registrar o Chico, e ele põe o nome do santo do dia, que era Francisco de Paula. E eles passam a vida toda sem saber disso. Só depois de aposentado, em 1966, é que Chico Xavier precisa movimentar uns documentos dele e não encontrava como Francisco Cândido Xavier.
e depois de muito futucar aqui e ali, descobre. Mas quando ele descobriu, na ocasião, o pai dele ficou muito irritado, porque não concordava com isso, né? Então, mas Chico Xavier resolveu mudar o nome dele para Francisco Cândido Xavier, porque era o nome que o pai tinha escolhido. 1915, Dona Maria João de Deus, que estava muito doente, ela era cardíaca, percebendo a gravidade da sua doença e pressentindo o seu desencarne, ela então conversa com o senhor Francisco, com João Cândido, desculpe, e eles resolvem entregar os filhos para pessoas amigas e parentes cuidar. O seu João era vendedor de bilhetes de loteria nas cidades vizinhas. Não ganhava muito. Sendo assim, ele não tinha como deixar de trabalhar para ficar em casa cuidando de 9 filhos. E Chico, na ocasião, tinha apenas 5 anos. E desde os 4 já tinha visões de espíritos, tudo isso. Então, entregam os filhos, cada um, para alguém que carinhosamente iria cuidar. E coube a Chico Xavier ser cuidado por Dona Rita de Cássia, ou Ritinha, que era a madrinha de Chico Xavier. Eis que Dona Ritinha premiava Chico todos os dias com 3 surras por dia. Quando não dava surra em Chico, ela espetava sua barriga com garfos. E, numa certa feita, se entusiasmou na hora de ferir o Chico, que o garfo entrou, gerando uma hérnia exposta. Bom, Dona Maria João de Deus, ela morreu no dia 29 de setembro de 1915. Como eu disse, Chico tinha apenas 5 anos de idade. Segundo o próprio Chico, ali mesmo no cemitério, voltando do cemitério, ele percebeu a diferença entre a sua mãe, Dona Maria João de Deus, e a sua madrinha, Dona Ritinha. Acostumado que estava a caminhar com a sua mãe segurando a sua mão, e ela sempre reduzia o passo para que ele o acompanhasse. A sua madrinha sai andando na frente muito rápida, ligeira, e brigando com ele para que ele a alcançasse. Olha que dor para uma criança que havia acabado de perder a mãe, né? E quando Chico alcançava a madrinha, ele ficava com a mãozinha no ar, porque ela não segurava as suas mãos. E ele mesmo, já depois de bastante tempo de doutrina espírita, ainda já idoso, ele dizia que ainda sentia aquela mãozinha no ar, à espera da mão da mãe que viesse lhe tocar. Junto com Dona Ritinha, morava um sobrinho dela, primo de Chico, por quem ela tinha uma afeição muito grande e tratava como filho. E assim que Chico muda para lá, logo nos primeiros dias, ele acorda, levanta, vai lavar o rosto. Quando ele volta, a cama dele estava toda mijada. O menino, o tal do Moacir, de 12 anos, pega o urinol dele, pinico, urinol, que é tudo a mesma coisa, né? E despeja na cama do Chico. Quando Dona Ritinha vê aquilo, que questiona, Chico sabia que não era ele. Mas o que ele ia dizer? Então ele disse para a madrinha dele, foi o capeta. Tomou uma surra que ele nunca pensou na vida dele que fosse tomar. Então foi a primeira surra na casa de Dona Ritinha. Dona Ritinha era casada com o senhor João Felizardo, sobrinho. Desde cedo, Chico tinha visões e ouvia espíritos. E o pai dele dizia que ele era louco. Aliás, na cidade não existia ninguém que ousasse dizer que Chico era normal. Todo mundo achava que ele tinha um parafuso a menos,
que o menino não batia bem da bola. E ele só não foi para um sanatório porque o padre na cidade, de quem Chico gostava muito, inclusive, não permitiu. Mas tentou cuidar dentro da religião católica, porque os pais de Chico eram muito católicos. E a madrinha de Chico reagia a essas alucinações dele com surras de vara de marmelo. E assim caminha. Entre uma surra e outra, Chico levava uma garfada de sua madrinha na barriga. E ela dizia, esse moleque tem o diabo no corpo. De tanto levar essas garfadas na barriga, a hérnia de Chico ficou estrangulada, inclusive o Arnaldo Rocha, que era o marido de Meimei, ele tem um relato bem interessante, que ele disse, certa feita, quando ele acompanhou Chico ao hospital, já depois de velho, né? Então, ele viu na barriga de Chico essas cicatrizes ainda das garfadas que Chico levava. Nem o padre Sebastião Scarzelo, da igreja que Chico frequentava, a quem Chico tinha muita confiança e amor, conseguiu fazer de Chico um garoto normal. Chico conversava muito com a sua mãe no fundo do quintal, lá onde a madrinha dele morava, tinha umas bananeiras no fundo do quintal. Então, cada vez que Chico se sentia vontade de chorar, o coração apertado e dentro dele, ele não conseguia entender por que ele, com 5 anos, tinha que passar por tudo aquilo e ele não tinha com quem conversar. Então, ele corria para o fundo do quintal, lá embaixo das bananeiras, e ali ele sozinho, ele via a mãezinha dele, que vinha lhe confortar. Mas quando ele tentou falar para a madrinha dele que ele via a mãe, aí que ela dizia que ele era louco e dava uma surra nele. Então, Dona Maria João de Deus pede a Chico que não comente com ninguém mais sobre a aparição dela. E ele pedia, então, tentando entender o que estava acontecendo, porque ele amava os espíritos que ele via, mas ele sofria muito com o escárnio dos adultos, com a gozação dos colegas. Então, nas conversas com sua mãe, ele sempre pedia para a mãe voltar. E ela dizia para ele que ele fosse obediente, porque Deus ia enviar um anjo para cuidar dele. Então, para espantar o diabo e apagar os pecados, o garoto tinha que, segundo a conceituação da madrinha, do pai, do padre, tinha que pagar os pecados seguindo à risca as receitas paroquianas. Certa feita, numa procissão, Chico chegou a desfilar com uma pedra de 15 quilos na cabeça e repetir 1000 vezes seguidas a Ave Maria. Então, ele rezava e contava. Para ajudar mais ainda o quadro, tinha ali um espírito desocupado que fazia caras e bocas para Chico para atrapalhar os seus cálculos. Então, veja que tristeza dessa criança. Além de ter que carregar uma pedra de 15 quilos, uma procissão, que a gente sabe que procissão católica é longa, rezando e contando a Ave Maria, tinha que aturar um desocupado perto dele. Numa tarde, segundo Chico, a sua madrinha, na verdade, foi a sua maior educadora, né? A convivência com ela fez com que ele se educasse em muitas coisas. Então, numa tarde, a sua madrinha, essa educadora, brinda Chico com uma surpresa. Eis que Moacir, o menino de 12 anos, primo do Chico, aparece com uma ferida na perna esquerda que não cicatrizava por nada. Naquela época ainda não tinham descoberto a penicilina e nem tinha pomada vovó Pedro ainda para usar, né? Que se tivesse não podia fazer o uso, né? Então a madrinha manda chamar uma rezadeira, uma benzedeira, que olha, analisa aquilo e passa uma receita para essa ferida. A receita é que aquela cicatriz deveria ser lambida por uma criança 3 sextas-feiras seguintes em jejum, de manhã cedinho. Aí a madrinha virou para a benzedeira e perguntou, Chico, serve? Ela perguntou. A benzedeira concordou que servia. Quando Chico ouviu aquilo, coitado, saiu correndo para o fundo do quintal, entrou em
pânico lá na bananeira, no seu refúgio, lá embaixo da bananeira, chorando desesperado. Olha a ideia de lamber uma ferida purulenta. Não bastava uma vez, 3 vezes ainda. Então, ele chorando, aparece a sua mãe para ele e diz: você deve obedecer. Ele: eu obedecer e lamber ferida? E ela disse: mais vale lamber feridas que aborrecer os outros. Você é uma criança e não deve contrariar sua madrinha. E aqui eu quero fazer uma ressalva sobre a evolução desse espírito chamado Maria João de Deus. Porque qualquer mãe, gente, qualquer uma de nós, vendo o filho sofrer tanto, entraria em pânico. E ela aconselhava ele a ter calma, serenidade. Então, Chico pergunta: e isso vai curar a Moacir? Aí ela diz: não, porque não é um remédio, né? Mas dará um bom resultado para você, porque a obediência acalmará sua madrinha. Chico quase perde a paciência naquela hora. Ficou chateado com sua mãe. Por que você não volta? Cadê o anjo que você disse que Deus ia enviar para mim? Aí ela disse: seja humilde, Chico. Se você lamber a ferida, nós faremos um remédio para curá-la, para curar a ferida. Dia seguinte era sexta-feira. Chico, em jejum, é levado a fazer isso. Ele pedia forças à mãe para conseguir lamber aquilo. E ele lambia e dizia que a ferida tinha um gosto amargo e ele só pedia, ele sonhava em ter uma língua maior para aquele negócio acabar logo com aquele suplício. Mas, para a sorte de Chico, 1917, 2 meses depois, o senhor João, o pai do Chico, casa com Dona Cidália Batista. A primeira medida de Dona Cidália foi reunir os 9 filhos de Maria João de Deus e seu João Cândido Xavier. E depois de reunir esses 9 filhos, eles ainda tiveram 6 filhos. Então, Chico foi o que chegou por último na casa. Quando apareceu, enfiado num camisolão, que a madrinha obrigava ele a usar uma espécie de um camisolão, que naquela época eram só as meninas que usavam. Inclusive, ele era motivo de chacota, né, por onde ele passava. Então, a dona Cibélia percebe que tem algo estranho, ela percebe o estômago dele muito inchado, ela se aproxima com muito amor e tenta levantar o camisolão para ver. Mas tinha muita gente na sala, os 9 filhos, mais o pai, né? Ele não permite, ele fica retraído. A gente sabe que criança que sofre violências e maus tratos, ela fica retraída, ela se isola, porque a dor está dentro dela. Dona Cidália, então, fez uma coisa maravilhosa. Ela pega Chico pela mão sutilmente, sem dizer nada. Leva para um espaço da casa onde não tinha ninguém ali, só os dois, com muito amor. Porque na hora que ela pegou a mão de Chico e andou no mesmo passo que ele entendeu na hora: esse é o anjo que a minha mãe falou. Porque ele lembrou da mãezinha dele, segurando na mão, caminhando no mesmo ritmo que ele. Então, quando Dona Cidália foi levantar o camisolão, ele permitiu. Quando ela viu aquele monte de ferida aberta na barriga de Chico, ela ficou apavorada, mas tentou segurar para não passar para ele e disse para ele: enquanto eu viver, nunca mais ninguém vai te maltratar. Nunca mais ninguém vai machucar você. Coisa bonita, né? Já chegou amando. Então, diante da promessa, ele teve a certeza, mais uma vez: esse é o anjo que a minha mãe me enviou, que um Deus prometeu, que minha mãe disse que viria. Dona Cidália, então, resolve colocar aquele monte de filho na escola, porque as crianças não estudavam. Entretanto, um vendedor de bilhetes de loterias
ganha muito pouco, né, gente? Quer dizer, hoje em dia nem tem mais isso, né? Mas ganhava muito pouco. Então, comprar material escolar para aquele monte de filho não daria. Então, ela pensou, viu aquele quintal enorme no fundo da casa e ela teve uma ideia. Chamou Chico e começou a preparar uma horta maravilhosa. E Chico ia para a rua vender as verduras, os legumes que eles produziam. Assim, teve a renda extra que eles precisavam. Com 9 anos, mas as visões continuavam. As visões continuavam e Chico tentava falar com Dona Cidária. Ela disse: Chico, eu acredito em você, mas eu não entendo, eu não sei te explicar. Mas eu tenho certeza, meu filho, que um dia vai aparecer alguém para lhe explicar. Mas eu não sei entender o que você está me dizendo. Quando Chico fez 9 anos, o pai dele o colocou para trabalhar como aprendiz numa tecelagem. Então, Chico ia para a escola de manhã, dormia 1 horinha depois do almoço, às 15 horas ele ia para a tecelagem. Trabalhava até 1 hora da manhã. Com o tempo, esse trabalho começou a prejudicar o Chico, porque os farelinhos, os fiapos do algodão começaram a lhe provocar problemas respiratórios. Começou a atingir o seu pulmão. Então, ele se afastou. Trabalhou num bar, trabalhou num armazém. Depois de um tempo, Dona Ritinha, sua madrinha, faleceu. E o senhor João, o Felizardo, o padrinho dele, tinha um armazém, casou de novo, tinha um armazém. E Chico foi trabalhar no armazém do padrinho. Ficou muito amigo da outra mulher do senhor Felizardo, com quem aprendeu, inclusive, a bordar, a fazer um monte de coisas lindas, porque ele era muito sensível para esses trabalhos. Então, Chico trabalhou em vários lugares, depois foi para o Ministério da Agricultura, onde trabalhou até 1961, onde se aposentou em razão de uma moléstia incurável nos olhos. Bom, isso é um resumo da história da vida de Chico. Agora vamos conhecer um pouquinho da sequência da sua mediunidade. Bom, Chico, a vida inteira continuou vendo espíritos, e embora, quanto mais ele trabalhava, via em igreja, via em tudo. E continuava confessando com o padre, mas o padre, apesar de muito carinhoso, também não tinha informação para ele sobre isso. Em 1927, a irmã mais velha de Chico Xavier entra num processo obsessivo muito sério. Mas tão sério, ninguém sabia que era um processo obsessivo. E ninguém resolve, médico nenhum resolve. Então, o senhor João, o pai do Chico, resolve fazer uma coisa inusitada. Ele resolve passar por cima do padre e procura um casal de amigos que eram espíritas, senhor José Hermínio Perácio e dona Carmen Perácio, a esposa dele. Eles já eram espíritas há muito tempo, moravam na cidade próxima. Então, seu João vai até lá e traz esse casal. Esse casal inicia, então, um trabalho de passes, orações, a toda a terapêutica espírita e dialogando com o espírito, e o Chico Xavier participando ali, sem saber de nada, mas participando com oração, que ele sempre teve muita confiança em Nossa Senhora e em Jesus. Então, ele ali orando, e eles conseguem ajudar a irmã. E através desse casal, de quem Chico recebe todas as informações sobre mediunidade, que ele vai entender que o que ele tinha era uma mediunidade. Eles dão um Evangelho segundo o Espiritismo para Chico, dão um livro dos Espíritos, e ele começa, então, a estudar, a ler muito. Então, com a ajuda desse casal, eles fundam o Centro Espírita Luiz Gonzaga, num barracão, onde morava o seu irmão José Xavier, que se torna, então, o presidente do centro. José Xavier trabalhou muito com o Chico. E a irmã dele também, depois que ficou livre desse processo, se tornou espírita, as outras irmãs dele também, e a família caminhou junto. Mas o pai dele, que era muito desconfiado, ele dizia, ele só ia acreditar no dia que Chico
por que os espíritos benfeitores de Chico não falavam para ele qual bilhete de loteria que ele ia ganhar, então? Então, ele fazia essa brincadeira com Chico. Então, de 1927 a 1931, Chico recebe uma série de mensagens psicográficas anônimas, exceto quando ele recebia mensagem da mãe dele, só ela que assinava, Dona Maria João de Deus. Inclusive, a primeira mensagem que ele psicografou foi dela, aliás, é a segunda. Então, essas mensagens anônimas, inclusive, foram publicadas em jornais, em outras fontes não espíritas na época, mas o Chico não ficou com acervo, com nada disso, porque o próprio Emmanuel disse que depois era para ele jogar fora. Então, em 1931, o casal já tinha percebido a presença de Emmanuel em torno de Chico. Chico ainda não. Em 1931, Chico Xavier estava lá na beira do Ribeirão, rezando com as suas duas amigas, conforme ele ia todo domingo. É então que ele percebe aquela luz linda, aquele espírito todo iluminado que surge só para ele, só ele ouviu, só ele viu. E a luz era em forma de um crucifixo, e dentro dele estava esse espírito com a aparência de sacerdote. E ele conversa com Chico, era o Emmanuel, que diz que eles teriam um grande trabalho a fazer juntos. E Chico então diz, mas será que eu estou preparado para fazer um trabalho com a espiritualidade superior? E Chico diz, Emmanuel diz que sim, desde que ele obedecesse os 3 critérios, que era disciplina, disciplina e disciplina. Então, a partir daí, firma-se uma parceria fantástica que fez toda a diferença para o mundo. Porque através de Chico, nós conhecemos de verdade a caridade em ação e a divulgação da doutrina espírita tomou um outro rumo que até então não tinha. Bom, eu falei da caridade de verdade, mas eu não estou desmerecendo de forma nenhuma João Evangelista, Chico Xavier, todos os queridos do passado. Estou falando dessa fase. Então, nessa parceria, eu quero trazer algumas curiosidades que eu acho bem interessante quando a gente reclama às vezes. Nossa, eu tenho que ir para a casa espírita de novo. Meu Deus, reunião mediúnica de novo. Ai, gente, não dou conta. Tem gente que reclama demais de ter que trabalhar. 1952, Chico psicografou 2 livros em 2 dias. Roteiro de Emmanuel, com 172 páginas, e Pai Nosso, de Meimei, com 104 páginas. Tem gente que tem preguiça para psicografar uma cartinha, né, gente? Às vezes, de fazer uma concentração numa reunião. E aí, em 63, Chico psicografou 2 livros num dia. Opinião Espírita, com 204 páginas, e Sexo e Destino, com 360 páginas, os 2 de Emmanuel. E uma outra curiosidade também relativa às suas obras é que no dia 31 de março de 1969, Chico psicografou 2 livros do mesmo dia também. Passos da Vida, com 156 páginas, e Estante da Vida, com 184 páginas, ambos de autores diversos. Uma coisa que muita gente tem curiosidade e pergunta, por que que é chamado Cisco de Deus? Existem muitas histórias em torno de Chico Xavier. Inclusive aqueles que conviveram com eles, alguns trazem verdades absolutas, que outros que conviveram dizem que não são tão verdades. Então, eu busquei algumas fontes dos biógrafos, alguns autorizados pelo próprio Chico. Tem um livro, por exemplo, do Marcel Souto Maior, que fez uma das biografias do Chico, e o Marcel conta que ele sempre foi muito cético, não tinha o menor interesse em espiritismo. E, de repente, surgiu esse trabalho para ele fazer. E como que ele ia
obter autorização de Chico para fazer essa biografia. Chico, naquele tempo, já estava todo comprometido de saúde. As cataratas, as anginas e vários. Então, ele quase nem estava indo mais à casa espírita em função do processo que ele estava doente. Então, Marcel Souto partiu para lá, para Minas, foi à casa de Chico com o objetivo de fazer a biografia. Naqueles dias, Chico, como estava muito doente, ele não recebia ninguém, aliás, quase ninguém, pouquíssimos amigos tinham acesso até ele. Então, Marcel, ele tenta fazer uma conexão com Eurípides, que é um dos filhos de Chico, mas Eurípides não deixou, não. Marcel, então, estava lá na casa, sentadinha, na casa espírita nesse dia, pouquíssimas pessoas, umas 14 pessoas no máximo, porque desde que Chico ficou doente, há uns 9 meses atrás, quase não tinha mais ninguém. E eis que, de repente, Chico surge do nada nessa reunião, faz a oração ali, a voz muito fina, porque estava muito fraco. E Marcel disse que não sabe por quê, mas ele é tomado de um choro, ele que era todo cético. Quando termina, ele vai até Chico e diz: Chico, eu gostaria de escrever um livro sobre você. Chico fica parado, pensativo e diz: é Deus quem permite, quem autoriza. E Marcel pergunta: e ele autoriza? Aí Chico fica pensando, daquele jeito matuto dele, pensava. Aí ele disse: autorizou. Depois, Marcel tentou, então, fazer o canal de acesso com Eurípides. Eurípides não autorizou. Marcel já estava na cidade. O que ele tenta? Ele fica pensando, aí liga para o outro filho de Chico, como é que é o nome dele? Vivaldo, fugiu o nome aqui. Liga para Vivaldo, só que ele conta uma mentira. Ele fala que ele era de uma revista, na época acho que ele usou o nome da revista Veja, e ele era do jornal o Globo. Ele fala que ele era da revista Veja, que estava fazendo uma matéria sobre o pai. Vivaldo morava nos fundos, no quintal, no fundo da casa de Chico. Então, permite que Marcel vá até lá. E Marcel vai de microfone, em punho, tudo direitinho, e está lá conversando com o Vivaldo, obtendo as primeiras orientações. Eis que uma campainha toca. Era um interfone que tinha lá do quarto de Chico para os filhos, quando ele precisava de alguma coisa. Então, o Vivaldo levanta e diz: meu pai está me chamando, eu vou até lá. Quando ele vai, a caneta que Marcel tinha nas mãos começa a esquentar como se estivesse pegando fogo. Ele joga a caneta em cima do sofá e ele sente aquele fogo na mão dele. Ele sai rapidamente para fora da casa e estava a noite muito fria. Ele fica no vento, no frio, balançando a mão para ver se esfriava. Aí, de repente, o Vivaldo volta com um semblante muito sério, olha para Marcel e diz: meu pai disse que o seu livro vai ser um sucesso. Ele fica muito envergonhado. Ele diz que pede desculpas, pede perdão, mas ele acha que até hoje o Vivaldo não o perdoou. Então, ele volta para o hotel e faz todo o trabalho. Isso para falar do livro do Marcel, e tem várias biografias. Então, a história curiosa em torno do nome Cisco de Deus, ela relata que Chico, já no estágio de trabalho bastante conhecido, surgiam pessoas sempre elogiando, e ele não gostava que elogiasse. Então, numa dessa, uma pessoa chega, o enche de elogio, e ele diz: meu irmão, eu não sou nada disso que você está dizendo. Eu sou um verme. Mas se referindo ao verme minhoca, né? Aquela minhoca que fica debaixo da terra, arenando o solo, né? Que vai caminhando e o solo fica drenado para a plantação. Eis que surge, então, em torno de Chico,
nosso querido Emmanuel, que sempre estava ali pontuando alguma coisa. Então, Emmanuel lhe diz assim: Chico, você está se comparando a um verme? Mas não rebaixe o verme, Chico, porque o verme, na posição em que ele está na criação de Deus, cumpre perfeitamente bem e fielmente os seus deveres. Prepara o solo, torna o solo mais arejado e apto a receber a semente. Embora seja menosprezado pelo mundo, o verme mantém-se fiel a Deus, à tarefa que lhe foi atribuída na criação, no patamar em que ele está. Você, Chico, pergunta Emmanuel, no patamar de consciência e entendimento que tens, é tão fiel a Deus nos seus deveres quanto o verme? Ai, interessante isso, hein? Então, Emmanuel completa: cumpre a você, com a consciência que já tem, com o entendimento que tem das leis de Deus, do Evangelho do Cristo, cumprir fielmente tudo que está aí proposto? Você tem cumprido fielmente tudo que aí está proposto? Então, Chico, não rebaixe o verme. Chico compreendeu o contexto e ele passou a dizer, então, que ele era um pouco menos nessa escala, que ele era um capim. O capim, vem um animal, come, vem alguém, pisa e nasce outro. Depois, ele pensando, depois de um tempo, ele se diminuiu um pouco mais ainda, aliás, bastante. E ele pensou: Francisco, eu tiro o Fran, fico só o Cisco, não é? Então, Cisco Xavier, é isso que eu sou. Eu sou um cisco de Deus. Ou um cisco de Deus, exatamente. Para nós compreendemos hoje o que é esse cisco de Deus. Como um cisco, às vezes, importuna muita gente. Um cisco no olho, um cisco que cai nos nossos lábios. Um cisco incomoda muito, porque nos leva a tomar uma atitude que às vezes a gente não está querendo, não está preparado. Nesse contexto todo, olha que interessante. Chico sempre dava, ele tinha uma máxima na vida dele: em tudo dai graças. Nesse lema de Chico, em tudo dai graças, será que nós sempre estamos agradecendo? Será que nós agradecemos as coisas que nos acontecem? Ele tinha um outro lema muito interessante que ele dizia assim: sempre tem algo para agradecer e aprender. Sempre tem algo para agradecer e aprender. Isso, na verdade, é uma herança do aprendizado com a mãe dele, né? E com Emmanuel. Um outro caso interessante de Chico ocorreu quando o pai... Chico nunca namorou. O máximo de aproximação que ele teve com o amor por outra mulher, quando seus amigos lhe pediam para escrever cartas de amor para as namoradas, e quando seu pai resolveu que Chico tinha que conhecer uma casa de prostituição. Então, o pai dele leva Chico lá, e o mais perto que Chico chegou de uma conquista com as meninas foi nesta casa, mas não porque ele tivesse deitado ou tido alguma relação com elas. Elas simplesmente suspenderam o atendimento nessa noite para orar e ouvir a Chico Xavier. E isso, ele dizia que eram as irmãs que comercializavam a força sexual, a energia sexual. Isso não ficou só de uma vez. Ele sempre ia lá, e no dia que ele ia, não tinha sessão. Elas paravam para orar, para conversar, para aprender com Chico. 1955, Chico
conhece Valdo Vieira. E foi uma afinidade, uma coisa à primeira vista, uma aproximação bacana à primeira vista. Chico viu que Valdo tinha uma mediunidade também desde muito cedo. E interessante que ele dizia que o Valdo, ele psicografava algumas coisas e dizia que era um espírito chamado André Luiz. E Chico também já psicografava André Luiz, né? Já tinha psicografado o Nosso Lar e outras coisas. E aí, de repente, aparece o espírito na frente deles. Aí um diz para o outro: esse aí é o seu? Esse aí é o seu? Porque esse aí é o meu. Então descobriram que o André já estava fazendo uma ponte entre os dois numa aproximação. E Chico, dizem, não tem nada que prove isso aí, como diz o povo, que o espírita faz comentários fraternos, né? Não faz fofoca. Dizem que numa certa feita Chico viajou e quando ele voltou, os irmãos dele, os irmãos da casa espírita, haviam feito uma reforma na casa espírita e no próprio quarto de Chico. E ele não gostou porque, inclusive, botaram uma plaquinha lá na casa onde atendia os idosos, porque idoso come, passa mal, às vezes entorna. Uma placa, inclusive, de que não podia jogar comida no chão. E ele ficou muito decepcionado com isso. Então, dizem, não tem registrado em lugar nenhum, que nesse dia Emmanuel falou para Chico que eles tinham que partir para Uberaba. E o trabalho deles ali já tinha encerrado. E aí Chico, então, vai para Uberaba e ele passa depois a trabalhar com Valdo Vieira. Valdo tinha formação em medicina e odontologia. E um fato interessante que eles começam em 1957, Chico ouviu o aviso de que que André Luiz ditaria um novo livro. E esse livro que chega depois é Evolução em Dois Mundos. E o interessante é que cada um no seu lugar onde morava, depois que eles vão morar juntos, né, mesma casa, em uma cidade, o interessante, mas Chico já estava em Uberaba. O interessante é que, na casa dele, Valdo Vieira psicografava os capítulos ímpares do livro e ia mandando para Chico. E Chico e esses capítulos ímpares eram aqueles que usavam repleto de termos médicos. Chico, na casa dele, psicografava os capítulos pares. E quando iam fazendo a fusão dos capítulos pares com ímpares, ninguém podia dizer que foi escrito separado, ninguém podia dizer que tinha alguma coisa desconexa, porque era perfeitamente conexo. Então, em 58, o livro lança então o livro de número 60, que era a Evolução em Dois Mundos. Chico passa por diversas situações complicadas. Ele é chamado de charlatão, é chamado de mentiroso, e inclusive pessoas que tentavam destruir a sua imagem. Um sobrinho que era alcoólatra pegou uma poesia grande e levou para o jornal dizendo que ele mesmo escrevia fingindo que era espírita e que o tio dele, Chico, também fazia isso. E foi uma situação que deixou Chico triste, mas que depois isso veio à tona sem que precisasse dizer nada, porque o Emmanuel sempre dizia para Chico que era para silenciar, porque certas coisas não valiam a pena. Então, como o Chico estava num processo passando como todos nós, por experiências terrenas, resgatando relações, harmonizando o seu coração mais ainda, então aqueles inimigos de outrora, revestidos em novos corpos, sem saber nem porquê, eles atacavam o Chico com o fim de destruir a sua imagem. E o Chico diz que esses mesmos irmãos que acabavam desencarnaram antes dele, depois voltavam do plano espiritual para pedir perdão a Chico, reconhecendo o que era o espiritismo. Então Chico aprendeu a silenciar. Chico aprendeu a não retrucar.
Ele aprendeu, foi enganado daquela história do Cruzeiro, aqueles jornalistas que se fizeram de americanos. Foi enganado. Outras pessoas tentaram vender suas tarefas, vender o seu trabalho, tentaram ganhar dinheiro em nome de Chico, mas ele não. Ele manteve-se íntegro todo o tempo. Então, após uma vida longa e de muito trabalho e dedicação ao bem, a Jesus, em 30 de junho de 2002, aos 92 anos, desencarna em Uberaba Chico Xavier. O velório de Chico, segundo a Polícia Militar, Chico deixou tudo organizadinho, né? Então, foi necessário 48 horas, suficiente para que chegassem as caravanas de ônibus. Segundo a Polícia Militar, mais de 30 mil pessoas acompanharam o cortejo a pé. E a PM fez as contas. Em média, 2.500 pessoas por hora se despediram de Chico. Ao todo, 120 mil pessoas. A fila para ver o corpo atingiu 4 quilômetros e chegou a exigir uma espera de aproximadamente 3 horas. Então, a pedido de Chico, as flores das coroas foram distribuídas àqueles que acompanharam o corpo. Eram mais de 100 coroas de flores. Na porta do cemitério, o caixão foi recebido com uma chuva de pétalas de 3.000 rosas que foram lançadas por um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Cantaram músicas na porta do cemitério, numa despedida daquele a quem tanto amou, a quem tanto ensinou a amar e a ser caridoso, e a quem nós tanto aprendemos a amar. Chico Xavier fica conhecido como apóstolo do bem e da mediunidade. Chico deixa muitos exemplos para nós. Como ele caminhou, nós podemos pensar. Como nós estamos caminhando? Por onde nós estamos caminhando? Quem nós estamos levando nessa caminhada e quem nós estamos deixando para trás? O que nós aprendemos com Chico? Chico diz: outros, dou o direito de ser como são. A mim, dou o dever de ser cada dia melhor. Aos outros, dou o direito de ser como são. A mim, dou o dever de ser cada dia melhor. Esse foi o cisco de Deus, aquele que viveu para a caridade e para a divulgação da doutrina espírita. Sempre pensando na palavra que ia falar, nunca contestava. Aqueles que conviviam com ele apresentavam projetos mirabolantes, ideias fantásticas. Ele silenciava, olhava e dava apenas um sorriso. Deixava que a pessoa contemple. Por isso que alguns que conviveram com ele mais de perto dizem que este sorriso, esse olhar, às vezes a pessoa entendia que ele estava concordando com as ideias. Então, a gente pode conhecer muito de Chico Xavier, por exemplo, ouvindo algumas boas crônicas. Arnaldo Rocha, que era o marido de Meimei, ele tinha uma relação muito próxima com o Chico, e ele traz assim, relatos maravilhosos. Como eu disse, a gente tem que escolher, e é muita coisa falar de Chico. Eu escolhi fazer esse roteiro da vida dele, para a gente lembrar que esse cisco de Deus é um grande exemplo para nós. Se pensarmos em ficarmos desistindo, achar que estamos com muito trabalho na casa espírita, estamos com muito trabalho na nossa vida, vamos lembrar de Chico. O cisco
acomoda para o bem, não é só para mal. O cisco pode importunar quando a gente não quer, mas o cisco nos faz mover. Pequeniníssimo, mas fez uma grande diferença. Que Deus nos abençoe, que a gente nunca se esqueça. Viver para o amor, com o amor, viver com Jesus. Essa foi a grande diferença que Chico trouxe para nós. Grande abraço a todos, obrigada pelo convite, obrigada a essa casa maravilhosa, cheia de luz, cheia de amor, e que Deus nos abençoe sempre. Nós é que agradecemos, Marli. Não sei os colegas, mas foi difícil te ouvir sem embargar, né? A voz e o sentimento e a emoção, realmente muito emocionante, muito tocante. E Chico deixa uma obra vasta aí para o nosso desfrute, o nosso aprimoramento. A você, o nosso muito obrigado pela emoção, pelo carinho da noite. Eu quero lembrar aos colegas que estão assistindo também que essa palestra está sendo gravada. Depois ela será disponibilizada no YouTube do Grupo Espírita João Evangelista, no canal. E eu vou pedir a Marli mais o carinho e a gentileza de fazer a nossa prece de encerramento e depois eu peço que vocês esperem só um minutinho para 2 avisos rápidos. Com você a palavra, minha querida. Obrigada, então. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, nos envolvendo com essa força e essa luz maravilhosa que vem do nosso Mestre querido, que vem de Deus até nós pelo Mestre querido. Senhor, meu Deus, por todas as oportunidades de trabalho que surgem em nossa vida, nós te agradecemos. Por todas as dificuldades, Senhor, que podem surgir em nossas vidas, por vezes fazendo com que a gente pense que estamos sozinhos ou não temos forças. Obrigado, Senhor, porque é nesse momento que nosso coração fortalece e nos enche de alegria para caminhar com Jesus. Por todas as vezes que meu coração se sentiu pequeno ante trabalhos grandiosos que meus olhos podem ver. Por este momento, Senhor, gratidão, porque assim eu pude olhar para dentro de mim e ver o quanto ainda tenho muito a fazer. Pelos nossos benfeitores queridos que neste momento acerenam nossos corações, nos energizam, nos favorecendo o contato com esta casa de luz. Muito obrigado. Que possamos, Senhor, ter uma noite de sono tranquila e que esse refrigério nos permita trabalhar para Jesus durante o nosso sono, aprendendo mais ainda como podemos ser instrumentos de paz e de luz com o Mestre Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigado a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Marli. Obrigada, então, querida. Na próxima semana, nós teremos o prazer de ouvir a doutora Ana Catarina Tavares falando para nós sobre o tema Reflexões sobre o Cuidar e a Saúde. A doutora Ana Catarina é da AMES, né, Associação Médica Espírita do Espírito Santo. Fica aqui para vocês o convite de estar conosco no próximo domingo, nesse mesmo horário. E a gente lembra que estamos com a campanha do cobertor, né? A Juliana está compartilhando aí na tela com todos vocês o cartaz, né, de divulgação, vai até o dia 25/7. Vocês também podem ajudar pelo PicPay do Grupo Espírita João Evangelista ou fazendo as suas doações. Quem puder fazer a doação do cobertor em si, é só entrar em contato com a Cida, tem o telefone ali embaixo, 999417375. E a gente agradece. E agora eu acho que a gente pode pedir para todo mundo abrir as suas câmeras e a gente fazer uma foto. Oi, pois não.
Oi, desculpa, só acrescentar uma informação aí com relação ao PicPay. É Alberto que está Sim, falando. sim. Aí eu e o Valmir, a gente fez uma pequena mudança no nosso PicPay para nos achar. Eu vou divulgar a partir de amanhã, mas é só ótimo. quem quiser encontrar o João Evangelista, digita lá no PicPay, Grupo Espírita João Evangelista, tudo junto em caixa alta, em letra maiúscula. Joia. Grupo Espírita João Evangelista, tudo junto, letra maiúscula. Aí você encontra a nossa instituição lá no PicPay, ok? Obrigado. Ótimo. Aí quando fizer o novo QR Code, aí vocês divulgam, né, Alberto? Exato. Muito bom estar com vocês, muito bom ouvi-la, Um grande Marli. abraço, Cindy. Meus amigos queridos do João Evangelista, Tudo hoje eu estou de com a bom. palavra, eu posso Boa dizer que eu estou noite. morrendo de saudade. Tá, boa noite. Beijo. Muito Boa gostoso. noite. Todo Beijo mundo. grande. Tchau, fiquem com Deus. Tudo de Tchau. bom, saudade.